Oi, bom dia. Meu nome é Isaac Felipe. Estou aqui juntamente com o meu grupo, Ana Júlia e Laura Kelly, para apresentar o trabalho Aplicação com Dados. Somos do segundo ano de Informática Matutino, apresentando o trabalho da disciplina de Programação Estruturada e orientada a objeto do professor Carlos Franco. Bom, aqui temos o sumário e os tópicos que serão abordados ao decorrer do nosso trabalho. Base de dados. Como vocês podem ver, temos aqui a logo da nossa base, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. A Ancine é um órgão do governo federal que tem a função de regular a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional, bem como ampliar e democratizar o acesso à cultura e à informação. A nossa base chama-se Listagem de Filmes Brasileiros lançados de 1995 a 2021, aonde iremos ter filmes lançados entre esses anos. E seus campos, como por exemplo, o ano de nascimento, Certificado de Produto Brasileiro, CPB, título, direção, gênero, Empresa Produtora Brasileira Majoritária, UF, Empresa Produtora Minoritária Brasileira, UF2, Distribuidora, Máximo de salas, Público e Renda. A única estrutura do arquivo disponível que tinha era o CSV, que contém todo o código, legenda, informações da base e etc. Mas para trabalhar melhor na base, tive uma pequena ajuda para converter o CSV em JSON, e com isso, o arquivo JSON fica melhor para coletar as informações. Oi, meu nome é Laura Kelly e irei apresentar as questões pensadas. As perguntas elaboradas foram formadas com base no arquivo que escolhemos. Pegamos as perguntas que poderiam ser respondidas a partir do arquivo selecionado. As perguntas têm relação basicamente com as quantidades de filmes, gênero dos filmes, públicos, valores das rendas, anos de lançamento e quantidade de distribuidores. Essas e outras informações estão disponíveis no link da nossa base. As questões escolhidas foram essas. Primeira questão: quantidade de filmes produzidos em 2007 de cada gênero. Questão 2: qual a quantidade de filmes que foi reproduzido por ano? Questão 3: qual o principal gênero de filme exibido em Minas Gerais? Questão 4: quais os estados possuem a maior quantidade de exibição de filmes? E questão 5: quais as distribuidoras mais distribuíram filmes? Agora eu irei apresentar as questões respondidas com os códigos, gráficos e a explicação juntamente com os resultados. Bom, primeiramente temos aqui a nossa primeira questão, onde criamos uma função produção que recebe o arquivo JSON. Em seguida, temos o dicionário filmes, que servirá para responder a quantidade de filmes que foram produzidos em 2007 de cada gênero, e ele mesmo retornará o resultado final, ou seja, o total de filmes que teve nos gêneros de ficção, documentário e animação. Oi, meu nome é Ana Júlia e vou explicar os gráficos. Como podemos analisar, vemos que a quantidade de produções de ficção é acima de 40, sendo um dos maiores filmes produzidos por esse gênero em 2007. Documentário 30 e animação vemos que é o menor, com cerca de no mínimo 2 produções. Prosseguindo agora com a segunda questão, temos aqui a função quantidade, que recebe o arquivo JSON. Logo após, temos o dicionário filmes, que retorna a quantidade de filmes que foram produzidos em todos os anos, 1995 a 2021, todos organizados em ordem crescente e com um total de filmes produzidos na frente dos gêneros. Observando o gráfico da pergunta número 2, vemos que tivemos altas produções de filmes nos anos 1995 a 2018, mas só nos anos 2019 e 2020 que teve uma alta queda de produção. Analisando toda a situação, podemos imaginar que isso ocorreu por causa da pandemia Covid-19. Só em 2021 que tivemos uma leve subida de produções, acima de 125 no total. Dessa vez, temos a terceira questão, que tem como a função exibição, que recebe o arquivo JSON. Logo após, temos um dicionário ESB, que nos retorna os principais gêneros de filmes que foram exibidos em Minas Gerais, sendo eles ficção, documentário ou animação. Analisando agora o gráfico da questão 3, vemos que tivemos o maior tipo de filme ficção, com 38 produções, e documentário apenas 14. Atentando ao gráfico, avistamos que não teve nenhum filme do tipo animação em Minas Gerais, em nenhum dos anos. Para responder a questão 4, criamos uma função UFS, que recebe o arquivo JSON. Depois, o dicionário UF, que nos retorna o total de cada produção de filmes em cada unidade federativa. Vale destacar que, em algumas exibições de filmes, não foi mencionado seu UF,
sendo assim chamado sem estado. Todos organizados em ordem crescente e na frente de cada UF o seu valor total de exibição de filmes. Como podemos observar, vemos que o Rio de Janeiro teve um maior pico de exibição de filmes e São Paulo estando em segundo lugar, com cerca de, no mínimo, 800 exibições, e os outros que estão todos abaixo de 200 exibições. Finalizando agora com a questão 5, temos aqui a função distribuidoras, que recebe o arquivo JSON. Depois, um dicionário de STRI, que vai nos retornar o total de empresas que mais distribuíram os filmes. Foi constatado que as maiores empresas que distribuíram foram acima de 45 distribuições na nossa base. Tudo organizado em ordem crescente, com os nomes das empresas e o valor total na frente. Devo ressaltar que, em todos os comandos, caso queira saber uma informação sobre tal ano, deve-se criar um programa que tornará o ano em um inteiro, pois em algumas partes na base o ano está em string. Vejamos que no gráfico da última questão, a quinta, vemos que a que mais distribuiu filmes foi a Vitrine Filmes, com 149, e o seu antecessor, Rio Filme, com 146. O resto, como podemos analisar, vemos que não teve acima de 90 distribuições. Então é isso o nosso trabalho, espero que tenha gostado. Aqui estão novamente os componentes e foi isso. Obrigada pela atenção.